Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que bom, né? Vamos hoje falar a questão da estrutura da carta, ok? Na aula passada, trabalhamos as questões das características formais e a sua funcionalidade. Agora vamos trabalhar a questão da estrutura. E aqui está o texto do desafio da aula anterior. Vamos à leitura? Descaso, preconceito e discriminação. Caro leitor, veja a carta denúncia enviada pelo leitor Alfredo Souza Doria, que diz respeito ao preconceito e discriminação em relação à inacessibilidade de parques e shoppings em Salvador, Bahia. Minha sobrinha tem deficiência física congênita, que é impedida de caminhar. Hoje tem 9 anos e caminha graças a 2 cirurgias e ao uso de próteses em cada uma das pernas. No último domingo, 30 de janeiro de 2011, fomos ela e eu ao Shopping Barra, Salvador, Bahia, Brasil. Embora desejasse, a criança com deficiência foi impedida de usar a escorregadeira instalada na área central do piso 1, sob a alegação de que só se pode entrar ali em calçados. Fica o meu repúdio aos gestores dos equipamentos infantis do Shopping Barra, que exclui crianças com deficiência, e comente a denúncia da falta de espaços lúdicos públicos para crianças com deficiência em Salvador, zelando pelo direito de acessibilidade a todos e todas. Estou encaminhando cópia deste ao Ministério Público e órgãos de defesa de pessoas com deficiência. Estou disposto a fazer a denúncia no ar ou ir a qualquer órgão de imprensa ou de fiscalização aos locais onde a criança com deficiência foi excluída e discriminada. Atenciosamente, Alfredo Souza Doria. Lembra que na aula passada começamos um pouco a questão do descaso, do desprezo em relação a não ter um espaço lúdico num shopping, eu percebo que o shopping é um espaço privado, mas não dá uma certa acessibilidade às crianças com deficiência. E tanto na questão da área de saúde, que também foi lido no texto passado, quanto esse agora, sempre recorrem na denúncia ao Ministério Público, observando a reclamação de uma determinada vivência que não está sendo satisfeito. E aqui, a quem se dirige a essa carta? Vamos lá? Aos leitores do portal Deficiente Ciente. Qual é o seu objetivo? Denunciar a inacessibilidade e espaços públicos para crianças com deficiência na cidade de Salvador. E eu ainda acrescento que, especificando que falou um pouco a questão do Shopping da Barra. No trecho, fica o meu repúdio aos gestores dos equipamentos infantis do Shopping Barra, que exclui crianças com deficiência. Qual o significado da palavra repúdio? O que significa repúdio? Significa desprezo. E aqui nós vamos trabalhar um pouco a questão da estrutura da carta. Perceba que esse gênero textual, ela tem essa estrutura básica, mas o que vai mudar entre uma carta de denúncia, carta pessoal, carta de leitor, é a sua finalidade e o destinatário em si, para quem vai essa carta, tá certo? Identificação do destinatário. Nesse caso, o nome pode ser acompanhado do cargo ocupado pelo destinatário e ou nome da instituição da qual faz parte. Vocativo, apresenta-se destacado ou acoplado ao corpo do texto, a depender do nível de proximidade e da diferença hierárquica entre os interlocutores. Pode ser necessário o uso de pronomes de tratamento adequados ao cargo destinatário. É muito comum o uso dos pronomes de tratamento, porque é dele que você vai perceber se há realmente uma afinidade ou não entre o remetente, a quem envia, e o destinatário, no caso, a quem recebe. Marcação de local e data. Em diferentes locais, a marcação de local e data sempre se fará presente. Pode ser apresentada no canto superior da página, ao final, junto à assinatura, ou nos 2 locais. Corpo do texto. É a parte em que o remetente, de fato,
expressa seu problema, bem como apresenta seus argumentos em defesa de uma solução. A despedida. Toda carta apresenta uma despedida final, que serve para marcar a finalização da mensagem. A assinatura. Ao final da carta, o remetente deve assiná-la e indicar seu cargo ou função quando necessário. E aqui, vocês percebem que eu fiz uma marcação de toda a estrutura da carta, iniciando com a questão da marcação de local e data. Lá em cima nós temos João Pessoa, 9 de janeiro de 2013, desculpem, 2013. E depois vem o vocativo. O vocativo é o chamamento a quem está se referindo a carta, quem é o destinatário. Então, o vocativo é o chamamento endereçado à pessoa que vai receber. Como sabemos, a economia do município de Itapipoca depende da plantação de frutas e da agricultura, ambos alimentados pelas águas oriundas do rio Penedos. Este rio tem sido motivo de brigas e desavenças entre os cidadãos de Itapipoca e os representantes da usina Belo Monte, em virtude desta usina despejar o seu lixo naquele rio, comprometendo dessa forma o desenvolvimento de nossa cidade. O município de Itapipoca depende dos recursos advindos da usina Belo Monte, mas não podemos concordar com o despejo de lixo no rio Penedos, pois muitos cidadãos utilizam as águas deste rio para sua sobrevivência. Dessa forma, peço a Vossa Excelência que obrigue a usina Belo Monte a fazer a coleta seletiva de seu lixo, para que possamos ter um desenvolvimento sustentável em nossa cidade, que não agrida o meio ambiente, nem a vida dos nossos cidadãos. Então, veja que é mais uma denúncia, né, reclamando, apresentando repúdio à atitude da usina Belo Monte em despejar lixo e não fazer a coleta seletiva, que é o ideal. E aí é o corpo do texto. Atenciosamente, que é a despedida, e a assinatura aqui, Carlos Andrade Valentim. Perceba que é uma certa formalidade, é um texto que acompanha, que ele observa, melhor dizendo, a norma padrão, ou seja, observando a gramática. Onde encontra esse gênero? Mais uma vez, eu falei na aula passada e repito, ele circula na esfera jornalística e também vocês vão observar em sites de internet. A estratégia de argumentação. Nesse caso, o autor ele pode detalhar as experiências que ele causou desconforto e utilizar de seus direitos, por exemplo. Percebam que o caso do tio, ele relatou que tem frequentado o Shopping da Barra, percebeu o descaso com o espaço lúdico para a sobrinha e foram para outras áreas lúdicas e até chegar a um espaço lúdico que ele pagou para poder que sua sobrinha pudesse usufruir do brinquedo. Né? Então, assim, e sempre comprovando, perceba que as argumentações têm a questão do relato, mas eles mostram comprovações em relação ao que houve diante da situação, diante do fato. Chegou agora a sua vez. Veja, faça uma carta-denúncia dirigindo à direção da escola sobre algum problema que você gostaria de ver solucionado. Siga estas instruções. Pense no tipo de denúncia que pretende fazer. Pense em algo na sua escola que você acha que merece algum tipo de reclamação, algo que você não está satisfeito. Redija a carta observando a estrutura conveniente, observando a questão de data e local, vocativo, o corpo do texto, né, a despedida e a questão da assinatura. Conveniente, as formas adequadas, a apresentação do problema, a reivindicação principal e os argumentos que fundamentam a denúncia. Observe se a carta apresenta, repetindo, local e data, vocativo, corpo do texto, que é o assunto, despedida e assinatura. Uma denúncia daquele que você quer reclamar, argumentos que explicam o fundamento, os motivos da denúncia, linguagem e tratamento de acordo com o perfil do interlocutor e com o gênero, ou seja, uma linguagem formal, adequada, observando a norma padrão. E por aqui nós ficamos por hoje. Um cheiro no coração de vocês. Até a próxima.